Bem-vindos de volta ao mundo em constante transformação de Jun Shizai Taikiangou, Rebirth of the Emperor in the Reverse World. Prepare-se para mergulhar no capítulo 2 desta fascinante jornada, repleta de reviravoltas, desafios e descobertas emocionantes. A história começa com nosso protagonista, vulgo Imperador, caminhando no corredor. Ele entra na sala da classe Sênior 2. Logo após sua chegada, uma garota começa a falar para Yanhui que o noivo dela estava lá. Ela não diz nada. Outra amiga dela pergunta para ela se o nosso imperador não tinha se confessado para ela o seu amor. Yanhui resmunga. Ao mesmo tempo, o imperador fala o quão insuportáveis podem chegar os seres mortais. Nesse mesmo espaço de tempo, nosso prota Sigma passa do lado dela, ignorando completamente ela e suas amigas. Nosso imperador estava mais preocupado de como ele poderia retomar seu cultivo, pois era difícil refinar o corpo sem a ajuda de energia espiritual e tesouros naturais. Sua amiga encosta no seu ombro e fala que ele continua sem acreditar nela quando ela diz que não poderia gostar dela de verdade. E continua a falar que a realidade não é a mesma que se vê nas novelas, um tanto irônico vindo de um mangá. Em sua mente, o imperador pensa que era essa colega de classe dele, Song Yanshu. Yanshu fala para ele não pensar nisso, fala como ele poderia gostar de uma garota da classe 2. Ela percebe que falou demais. E começa a falar que se ele perder peço e der presente, magicamente Yanhui irá gostar dele. Nosso prota já manda ela falar logo o que ela queria. Ela responde afirmando de como ele saberia se ela estaria tramando algo. Nosso prota já manda real, falando que ela não era tão gentil assim antes. Ela responde que de fato ela gostaria de pedir um favor, lamentável novinha enganando nosso imperador. Nosso prota responde ela dizendo que se recusava a fazer. Ela continua dizendo que era apenas para jogar com ela, que não ia demorar muito ponto e ainda tenta comprar nosso prota falando que ia apresentar uma garota mais linda que a Rei Yanhui. Yanshu fala que existe uma montanha. Ela conta que você nunca chegará nela se for sozinho, mas ela tem uns contatos para ajudar a subir diretamente lá. Ela estava pensando em ir na montanha durante o verão. Ela fala para nosso prota que ele não tem ideia de como lá é bonito e o céu é estrelado à noite. Nosso imperador fica interessado em ir nessa montanha alta por conta que reúne energia espiritual, e afirma que nessa montanha é a mais alta dos arredores e tem uma alta probabilidade de que a energia espiritual se reúna no topo dela. Ele concorda dizendo a sua amiga, mas já fala que não é bom com games. Ela fica feliz que ele aceitou e fala que é incrível. Ela explica que tem uma partida de PVP com uma idiota da classe 3 que adora fingir ser pro, e continua dizendo que depois da aula eles podem usar os computadores do clube de informática. A única coisa que ele precisava fazer é usar sua voz e ajudar Eleia. Ele concorda e eles vão para a sala de informática. Yanshu fala que reservou a sala só para eles já que não terá eventos do clube de informática. Ninguém irá incomodar eles lá. Ela fala para ele abrir o game e se conectar. Nosso imperador se conecta no jogo e fala que esse jogo de ação competitivo tem como tema imortal, seu nick é Momo Baby. A personagem da Yanshu explica que chamou a chefe daquele reino, ela irá ajudar eles. Yanshu continua sua explicação falando que eles têm que se esconderem atrás dela. A chefe do reino chega e começa a falar que Yanshu realmente tinha trazido um homem. Ela pergunta de onde ele é. Na qual nosso imperador responde que colega de classe dela. Yanshu fala que vai começar o modo PVP 3 vs 3. A chefe do reino fala para eles ficarem quietos enquanto eles veem ela acabar com o grupo inimigo. Yanshu fala para nosso imperador se esconder, que ela irá até lá para ver. Nosso imperador, em meios a seus pensamentos, fala que apenas os seres lendários do mundo dele podem ser imortais. Mas o cultivo do corpo externo da espada, os feitiços mágicos e os voos de espadas. Isso é muito similar ao desenho do jogo. Nosso imperador fica preocupado que possa ter imortias nesse mundo e fala que não pode ser descuidado. Aparece que a chefe do reino foi morta por Flying Theater. A chefe renasce falando desgraçada. Ela fala que um erro é um erro, mas ela se vingará. Terminado essa frase só para dar mais uma kill para Flying Theater. Yanshu fala que deve ter algum mestre do lado inimigo, e fala que vai ajudar a chefe do reino. Depois disso as duas morrem que nem bosta para Flying Theater. Yanshu fala que tá morta e reclama da irmã por estar morrendo toda hora. Ela fala que trouxe um homem lindo para aumentar o seu LSP, e é isso que acontece. Yanshu fala que esse Flying está a caminho do imperador e ressalta para ele ter cuidado para não morrer tão rápido. Nosso prota fala para ele ficar tranquila. Ele em seus pensamentos fala que dezenas de milhares de anos de instinto de luta desenvolvidos permitirá que ele esquive de danos até mesmo nos games. E fala que como ele poderia morrer para um mortal em um jogo simples. Do outro lado, no time inimigo, eles começam a gritar para dar a voltar, e fala que o rival foi revivido. Ele estava na zona B. Uma menina fala que Yu tem muito poderosa e merece estar entre os top 100. Outra falava que nosso prota está tentando fugir e fala para pegar ele.
Yutan fala que ele não pode fugir. Nosso imperador continua correndo e se pergunta se ela está perseguindo ele. Ele entra em modo de batalha, falando que com o imperador ele nunca foi perseguido. Em sua mente ele fala que a reação dela foi muito rápida, e fala que com aquele corpo gordo ele não pode ganhar por si mesmo, já que os ataques nesse jogo são difíceis de usar. Ele ativa em seu corpo um poder. Yutan fala que o imortal da espada de longo alcance é um novato e não tem nenhuma ideia de onde ela está escondida. E afirma que isso é um ponto positivo e avança para atacar nosso prota. Nosso imperador fica sério e prepara um ataque em direção a Yutan, aonde ela é perfurada pelo seu ataque e fica surpresa, aparecendo que ela foi morta pelo nosso prota. O time de Yutan fica chocado que ela foi derrotada pelo nosso imperador. Yutan fica sem reação. A amiga do nosso prota começa a rir e falava que não fazia ideia que ele era tão bom nesse jogo. Nosso prota não responde ela e fica quieto. Ela pergunta se ele estava bem. Depois de nosso prota ativar o poder dele, seu corpo foi gravemente danificado por apenas usar um simples uso de energia espiritual. Não perca mais um momento deste emocionante mangá. Siga-nos nesta continuação eletrizante e acompanhe os próximos passos do Imperador Renascido enquanto ele desbrava um mundo cheio de surpresas e desafios inesperados. Até a próxima!